Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Só para lembrar, Êxodo significa saída. Amém? Saída. O livro de Êxodo trata da saída do povo de Deus, o povo hebreu, do Egito para a terra prometida. Só para você se situar, só para você lembrar, o povo vivia numa escravidão há mais de 400 anos. Isso quer dizer que ali existiam várias gerações que não tinham conhecido o que é a liberdade. Várias gerações que nasceram em meio à escravidão. Só para lembrar, amém? Aí acontece do Senhor tratar com Moisés para usá-lo para retirar o povo da escravidão do Egito. Lembre-se disso, é disso que nós vamos tratar. Deus levanta Moisés para retirar o povo da escravidão do Egito. É daí em diante que a nossa história se desenvolve. Êxodo capítulo 3, versos 19 ao 22. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Amém. Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje: diante dos desafios, mude a estratégia, mas não diminua os teus sonhos. Diante dos desafios, mude a estratégia, mas não diminua os teus sonhos. O momento que nós estamos vivendo é um momento que leva as pessoas a quererem ajudar a Deus, leva as pessoas a quererem facilitar para Deus. De que forma? Pessoas que tinham um sonho muito grande, algo muito bem estabelecido no seu coração, daquilo que você quer, daquilo que você busca, daquilo que você deseja. Então chega a pandemia e faz uma bagunça no mundo, desestrutura famílias, desestrutura nações, mexe com sonhos, destrói muitas coisas. Então, muita gente olha para tudo isso e fala: meu Deus, o que eu tinha lhe pedido era antes da pandemia, só que agora, diante da pandemia, eu quero facilitar para o Senhor, eu vou diminuir o tamanho do meu pedido. Meu Deus, diante dessas lutas, eu vou diminuir o tamanho do meu sonho, viu? A partir de agora, eu não quero ser uma pessoa assim muito ousada, então eu vou pedir algo menor, que é para não complicar muito para o Senhor, porque eu acho que o Senhor está com muito pedido. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É natural que muitas pessoas, diante dos desafios e diante das dificuldades, ele diminua o sonho, ele diminua o tamanho do seu pedido.
achando que Deus não pode mais atender, porque surgiram complicações no meio do caminho, surgiram lutas, surgiram dificuldades. Então, deixa eu facilitar para Deus. E eu quero te mostrar que não é isso que Deus quer. Se for preciso, você pode ajustar a estratégia. Se for preciso, você pode mudar as metas. Você pode hoje diminuir a meta, essa primeira, para poder aumentar a segunda depois. Você pode talvez mexer no tempo de atingir uma meta. Tudo isso é possível. Tudo isso é estratégico. Tudo isso é inteligente, é sábio. Mas você não precisa e você não deve diminuir os teus sonhos. No nome de Jesus. Olha o recado de Deus para a sua vida nessa noite. Não é para você diminuir os teus sonhos. Ah, pastor, mas é que as coisas ficaram difíceis. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou. Ele continua sendo todo poderoso. Em pandemia, em endemia, seja no tempo que for, Deus continua sendo Deus. Então vamos aprender com essa história. Eu quero te mostrar que diante de uma situação completamente adversa, aumenta um pouquinho o retorno para mim. Diante de uma situação completamente adversa, o Senhor fez promessa para o povo. O povo vivendo numa escravidão de mais de 400 anos, então tem uma promessa que eu quero chamar a sua atenção. Vocês têm condições de colocar o versículo anterior para mim? A mesma sequência? Coloque, por favor, o versículo 20 e o 21, do 20 em diante. Não sei se cabe tudo aí na tela. Tá, pode ser por partes. Coloque o próximo versículo. Tá. Olha, o versículo 20 diz assim, ó, o final: Ele os deixará sair. Amém? Isso é uma promessa? É uma promessa. Deus está dizendo: Ele, o faraó, o rei, os deixará sair. Gente, depois de 400 anos, de uma hora para outra, assim, de repente, às vezes essa é a dificuldade que nós temos para crer nas bênçãos. Parece que o problema está há tanto tempo instalado em nós, que você chega numa igreja hoje, quem sabe pela primeira vez tem gente que está aqui, e você ouve eu dizer que o Senhor tem poder para mudar a sua vida. Você fala: ah, pastor, porque é fácil assim. Estou enfrentando tal luta há tanto tempo, agora eu chego na igreja, você diz que o Senhor tem poder para mudar, as coisas vão mudar, é assim, é? E se eu te falar que sim? É assim, porque Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então aqui é uma promessa de libertação. Nesse texto nós vamos encontrar uma outra promessa muito estranha. O próximo versículo, por favor. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. Boa vontade. Fazer com que as pessoas agora olhassem para os hebreus com boa vontade. Sempre tratou esse povo como escravo. Sempre tratou esse povo com casca e tudo. Entende o que eu quero dizer com isso? Sempre tratou esse povo de uma maneira ruim, perversa, com maldade. De uma hora para outra agora, esse povo vai ser tratado de uma forma diferente? Sim, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Entenda que a promessa de Deus, por mais absurda que ela possa parecer, é promessa de Deus. É promessa de Deus. Tem mais uma promessa ainda. Essa é muito esquisita, porque essa promessa está no versículo, coloca para mim o versículo 22, por favor. Escute bem, o final diz assim, ó: assim vocês despojarão os egípcios. Gente, a palavra despojo na Bíblia, nesse contexto, significa você ter lutado, você ter vencido a batalha, e agora o prêmio que você recebe é pegar o despojo de guerra. O ouro que pertencia aos inimigos, a prata que pertencia aos inimigos, a riqueza que pertencia aos inimigos, você venceu a guerra, então isso agora pertence a você. Isso é um despojo.
despojo de guerra, bens adquiridos em uma batalha, totalmente ilícito, legal. O detalhe é, como é que esse povo iria pegar despojo se eles eram escravos? Eles não eram soldados lutando contra os egípcios, pelo contrário, eles eram subjugados pelos egípcios. E aqui a promessa é de que eles iam chegar com os egípcios e iam dizer: olha, Deus mandou você dar toda a prata e todo o ouro que você tem aí, dá as roupas também, que é para vestir os meus filhos. E Deus está dizendo que isso iria acontecer. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu escrevi algo que eu preciso ler para você. Eu escrevi assim, ó: isso parecia absurdo. De repente, um povo que vive escravo por mais de 400 anos vai chegar com o faraó e pedir para ir embora, e o faraó simplesmente vai deixar. Eu sou meio doido quando estou escrevendo, sabe, irmãos? Quando eu estou escrevendo só para mim, eu coloquei assim: para. Eu escrevi aqui: para. Parece com seus sonhos? Seus sonhos também não parecem absurdos? Olhar para aquilo que você está vivendo agora e imaginar aquilo que você está pedindo para Deus, não parece absurdo? Você não sonha com coisas que dá vergonha de contar para os outros, que tem medo dos outros rirem de você? Achar que você é doido, que você é maluco, que você é exagerado? É assim que as coisas de Deus acontecem. De repente, na vida daqueles que nem conseguiam mais ter esperança de que alguma coisa pudesse acontecer, de tanto tempo que está esperando, e de repente acontece. Para aqueles que não perdem a fé. Amém? Está preparado para uma caminhada de bênção aqui rapidinho na Bíblia? Então vamos lá. A promessa foi dada, e agora começa um trabalho. Então você imagina: poxa, Deus fez uma promessa, pronto, o próximo passo agora já vai ter coisa arrebentando. O próximo passo agora já vai acontecer alguma coisa de extraordinária, quer ver? Já vai ter um milagre acontecendo, quer ver? Olha só, Êxodo capítulo 5, versículos 6 ao 9. Deus deu a ordem para Moisés: você vai lá, você vai falar com o faraó, rapaz, estou com você. Já prometi libertação, boa vontade do povo com vocês, e o despojo, que é a recompensa de vitória, bens de conquista. Pronto, está prometido. Aí Moisés foi nessa fé, foi lá falar com o faraó. Resultado, Êxodo capítulo 5, dos versículos 6 ao 9. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Quem está entendendo? Chega uma promessa, Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, tem poder para cumprir, tudo vai melhorar? Não, piorou. Repita assim comigo: antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Esse é o momento do teste de fé na vida do verdadeiro cristão. Nunca me esqueço, eu era pastor em Belém do Pará, um culto de quarta-feira à tarde. Eu tinha o culto à tarde, tinha o culto à noite. Eu chamei todas as pessoas que viessem para frente, que tinha alguém na família, alguém em casa que era viciado em qualquer coisa. Chamei essas pessoas para intercedermos pelos viciados, pelos dependentes. E as pessoas vieram para frente, nós oramos, foi um momento lindo, de muito choro, de muita manifestação de Deus. Acabou o culto, o povo foi embora. Eu fiquei na igreja me preparando para o próximo culto. Aí veio uma senhora e chegou na minha sala.
ela abriu a porta assim devagarinho, botou só a cabeça para dentro e falou assim: pastor, eu sei que o senhor não gosta de atender antes do culto, mas eu preciso falar uma coisa com o senhor. E eu não gosto mesmo, irmãos. Eu não gosto de atender ninguém antes do culto, porque às vezes o que a pessoa vem falar comigo está tudo relacionado com o que eu vou pregar. E aí quando eu prego, dá a impressão que eu estou pregando porque a pessoa conversou comigo. Por isso que eu não gosto. E ela sabia disso, então ela abriu a porta e já falou isso: eu sei que o senhor não gosta de atender ninguém antes do culto, mas eu preciso falar com o senhor. Eu estava no culto da tarde. Na minha cabeça eu pensei: pronto, já é um testemunho. Eu vou ouvir porque é um testemunho e já vou dar esse testemunho para a igreja. Pois não, minha irmã, pode falar. Pastor, o senhor lembra a oração que o senhor fez no final do culto? Falei: lembro. Eu estava lá na frente. Falei: eu lembro da senhora, minha irmã, a senhora estava lá na frente, eu me lembro. Então, pastor, eu estava ali intercedendo pelo meu marido. Meu marido, ele bebe muito. Só que ele não bebe muito dia de semana. É muito difícil ele beber dia de semana. Ele bebe mesmo final de semana. Mas hoje, quarta-feira, eu cheguei em casa, meu marido já estava em casa. Pastor, ele tinha quebrado a casa toda. Ele quebrou a casa toda, pastor. A minha sala, pastor, tem um espelho que eu amo. Minha mãe que deu isso para mim. Ele quebrou o espelho, quebrou tudo. Está tudo quebrado, pastor. Meu marido estava embriagado. Falei: eita Jesus. Eita, deu errado. E agora? Eu falei: minha irmã, o que eu quero dizer para a irmã é que a irmã tem que continuar crendo, porque eu creio na oração que eu fiz, eu creio que foi Deus que me orientou para fazer aquela oração, e Ele tem seus propósitos, creia. Ela: amém, pastor. Como quem diz, é só isso que o senhor tem para me falar? Ela foi esperando que eu dissesse alguma coisa. Tem gente que às vezes acha que o pastor vai ter resposta para tudo. Vamos crer, minha irmã. O que eu tinha para falar para ela, vou falar o quê? O marido não bebe dia de semana. O dia que eu orei, o homem bebeu, quebrou tudo em casa, disse que nunca tinha feito isso. E aí, aquelas loucuras que dá na mente de pastor. Eu falei: uma outra coisa, irmã, que eu quero lhe pedir. Quero que a senhora fique para esse próximo culto. Ah, não, pastor. Eu falei: irmã, fique, em nome de Jesus, fique. Ela falou: ah, tá bom, pastor. Como quem diz, não vou fazer desfeita. Ficou. Eu me lembro que na hora do louvor eu ainda olhava para ela. A mulher não conseguia cantar, toda sem graça, não conseguia bater palma. Eu pregando e a mulher ali assim, sabe? Acho que pensando: será que tem Superbond em casa? Acabou o culto, no final do culto eu fiz a mesma oração. Como ela já estava na frente, ela praticamente não veio para frente. Ela ficou ali na primeira fila mesmo e tal. Acho que triste, desanimada. Acho que pensando: não, coitado desse povo que está recebendo essa oração. Vai chegar em casa, o negócio vai estar pior. Eu acho que ela pensou. Acabou o culto, sabe, meu coração ficou assim pesado. Quarta-feira, domingo, 5 da tarde, nosso culto. A hora que eu peguei a palavra, entra um casal atrasado. Entra ela entrou pelo corredor do meio com um homem, o homem com a camisa aberta até aqui assim, peitão peludo, verdade, irmãos, verdade, cabeludo, peito peludo, barrigudo assim, sabe, cordão aparecendo, relojão no pulso assim, e ele entrou assim, todo importante com ela pelo corredor do meio, e ela sorrindo para todo mundo, cumprimentando todo mundo, e ele também como se já fosse da igreja. O casal veio e sentou na primeira fila. Quando eu fiz apelo, ele entregou a vida para Jesus. Quando eu saí dessa igreja, o último culto que eu me lembro, de um lado estava ela como diaconisa, do outro lado estava ele como diácono. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Antes de melhorar, foi o que aconteceu com ela. Foi o que aconteceu. E se naquele dia ela tivesse jogado a toalha? E se naquele dia ela tivesse desistido de tudo? Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Não pare pelo meio do caminho. Ah, mas piorou. É assim mesmo. Antes de melhorar, piora. Amém? E aí começa então o trabalho deles.
Começam agora as propostas da negociação de Faraó com Moisés. A maneira que Deus havia dito, ele disse que ia fazer maravilhas no meio do povo. Maravilhas não quer dizer coisa boa necessariamente. Maravilha quer dizer milagre. E Deus fez milagre. O milagre que Deus agiu, o milagre que Deus operou no meio do povo egípcio, foram as pragas. Quantas foram, gente? As famosas 10 pragas do Egito. E Faraó com o coração endurecido. Acontece a primeira praga e ele continua com o coração endurecido. A segunda praga, ele pede para Moisés orar. Moisés ora, fica tudo resolvido, mas aí ele volta atrás. O tempo todo o coração endurecido. Pode olhar para você ver. Quando chega na quarta praga, então a coisa agora fica mais difícil. E ele, diante da situação, ele resolve começar a negociar. E ele começa a negociar dizendo, no capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte: disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor o seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Quando a pessoa não tem visão espiritual, ela olha para isso e fala: nossa, olha o milagre acontecendo. Faraó pediu até para a gente orar por ele. O homem está se convertendo e deixou a gente ir, só que não é para a gente ir longe. Vamos aceitar, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Tinha sido essa a promessa de Deus? Era isso que Deus tinha prometido para o seu povo? Não negocie os seus sonhos, não negocie as promessas de Deus, não queira facilitar para Deus, porque não precisa. Deus é Deus do difícil, Deus é Deus do impossível. Ele não precisa de uma mãozinha nossa para as coisas ficarem mais fáceis para Ele. Olha o que ele falou: não, pode ir, mas fala o seguinte, não vá muito longe não. Vocês querem oferecer sacrifício para o Deus de vocês? Vão, mas não saia do país. O versículo 25 é isso que ele diz, quer ver? Versículo 25: então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Vão, mas não vão longe. O que isso se parece com as pessoas nos dias de hoje? Tem pessoas que começam a buscar as bênçãos de Deus, mas elas não vão muito longe, entendeu? Porque tem gente que chega e diz assim com você: cuidado, você está indo para essa igreja, estou até vendo uma mudança em você, mas vá devagar, viu? Conheço gente que já ficou doida. Estou vendo você lendo a Bíblia, rapaz, conheço muita gente. Tem até um hospital onde está internado só gente que ficou doido de ler a Bíblia. As pessoas inventam. E você cuidado, viu? Escuto você falando muito desse pastor aí, que você gosta do pastor. Cuidado, eu já ouvi dizer, tenho para mim que é verdade, já ouvi dizer que ele faz lavagem, ainda fala desse jeito, cerebral. Ainda diz que é cerebral, não é nem cerebral, não é cerebral nas pessoas, viu? Pastor tem técnica para isso. Pastor faz lavagem cerebral nas pessoas. Então continua indo, que eu estou vendo que está fazendo bem para você, mas cuidado, senão você fica doido. Mas vá devagar. Já já você vai ver um negócio, eles vão começar a falar de um tal de batismo. Não batiza não, bobo. Batiza não, você já é batizado nos pés de Nossa Senhora da Conceição. Você não precisa disso. Você está entendendo? Até que chega um dia que um namorado ou uma namorada, um esposo ou uma esposa, chega com a pessoa e diz: quer saber? Escolha, viu? Ou eu ou essa igreja. Eles não falam Deus. Eles não falam Deus. Não tem coragem de falar isso. Aí coloca a igreja no meio e fala: ou eu ou essa igreja. E aí você fala: realmente, eu tenho que pisar no freio, né? Acho que eu estava exagerando. Entendeu? A proposta de Faraó: vá, mas não vá muito longe. Quando eu me converti, minha mãe amou a ideia da minha conversão, porque agora eu tinha horário para chegar em casa, agora ela sabia onde eu estava, eu não chegava mais de madrugada como eu chegava antes, então não trazia mais preocupações e dor de cabeça para ela. Eu estava na igreja, mesmo que não fosse a igreja que ela gostaria, mas eu estava na igreja, então pelo menos eu era um filho que agora ela sabia que eu estava num lugar bom, né? Num lugar bom.
Até aí estava tudo bem. O dia que eu cheguei e disse para minha mãe que eu ia me batizar, minha mãe quase desmaiou. Minha mãe quase teve um treco. Começou a chorar, ficou desesperada. Isso que eu falei de batizado nos pés de Nossa Senhora é porque eu lembrei da minha mãe falando para mim: você foi batizado nos pés de Nossa Senhora do Guadalupe. Você já foi batizado, agora você vai batizar de novo. Para que isso? Ou seja, estava bom para ela até a distância que eu tinha ido, entendeu? Ela não queria que eu fosse mais longe, ela não queria que eu fosse mais profundo. Por favor, pare para pensar isso, meu irmão. Será que você não está vivendo no raso da sua fé? Será que você não está vivendo no raso das coisas que você poderia viver? Porque você não está indo fundo? Você está negociando as promessas de Deus? O que Deus te prometeu é vida abundante, é vida com sobra, é vida plena. E de repente já aconteceu alguma coisa legal para você, você já parou com isso, parou com aquilo outro, então já está um pouco melhor, e você para por ali, está estacionado na sua fé. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida, no nome de Jesus. Aí ele não aceita, ele fala: não tem esse negócio de eu ir só até ali não, faraó. Ou a gente vai para onde a gente tem que ir, que é a nossa terra prometida, mas até ali na frente a gente não vai não. Ah, então tá bom, então vocês vão continuar sendo escravos. Aquela discussão com o faraó, e Deus mandando praga, e faraó resistindo. Daqui a pouco, diante de uma outra praga, ele se sente muito apertado com tudo aquilo que estava acontecendo. Aí no capítulo 10, Êxodo capítulo 10, versículos 8 ao 11, ele volta a tentar negociar, porque é isso que o mundo, é isso que o inimigo faz com a gente o tempo todo: negociar. Ele quer negociar com a gente, ele quer atrapalhar você de ir para onde você tem que ir, fazer o que você tem que fazer. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor o seu Deus. Opa, olha aí, está progredindo. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Ou seja, olha a nova negociação. Tá, tudo bem, vocês podem ir, vão. Mas é o seguinte, viu? Vão só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Por quê? Porque eles continuariam com uma forma de escravizar tanto os homens e as mulheres, como os próprios homens. Porque os homens foram embora, mas as mulheres ficaram. Continuavam escravos ou não? Continuavam ligados ao Egito, sujeitos ao Egito ou não? Os filhos ficaram. Os filhos iriam crescer e continuariam sendo o quê? Escravos. Aqui vem então uma outra lição. Se Deus lhe prometeu libertação, essa libertação é completa. Deus não quer libertar você pela metade. E tem gente que às vezes está liberta em algumas áreas da vida e nas outras estão aprisionados. Tem gente que emocionalmente está liberto, que aquela encrenca que existia na sua vida, Deus arrancou, mandou embora, foi embora para outro país. Deus fez o visto dar certo, e a pessoa foi embora da sua vida. Ô dó. Já foi? Já foi? Se só causava mal para você, o que você pode dizer? Já foi tarde, não é? Já foi tarde, pronto, você está liberto, amém. Então tem gente que está liberto numa área da vida, mas continua viciado. Às vezes tem algum vício que ainda está prendendo você. Tem algum pecado que se transformou em pecado de estimação. Só falta botar na coleirinha e levar ele para passear.
Quase tudo muda na vida, mas aquela coisa na sua vida não muda. Aquela área continua do mesmo jeito. Aquele rolo continua enrolado. A promessa de Deus é de libertação. Se o Filho os libertar, verdadeiramente vós sereis livres. De verdade. Não existe mais nada que possa prender você. Você só poderá e só conseguirá ser prisioneiro do amor de Cristo. Sonda a sua vida. Ainda tem alguma coisa lhe prendendo? Não negocie as bênçãos, não diminua os teus sonhos. É libertação completa que Deus quer trazer na sua vida. Em todas as áreas, pare para pensar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas o Senhor quer fazer você livre, no nome de Jesus. Livre. Então Moisés não aceitou. Não foi isso combinado, não foi isso que Deus prometeu. Enquanto não é o que Deus prometeu, não aceite, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Você não precisa facilitar para Deus, guarda isso. Estou repetindo isso toda hora para você. Você não precisa facilitar para Deus, porque Deus é Deus do difícil. Deus é Deus do impossível, do que não tem jeito. Amém? Então ele não aceitou. Agora vem a terceira tentativa de Faraó. Capítulo 10, o versículo 24. E Deus mandando praga, né? Essas pragas é que iam incomodando. Versículo 24. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, de novo, né, gente? Vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Ou seja, vão, mas não levem nada. Por quê? Se vocês não levarem nada, vocês não vão ter o que comer, vocês não vão ter como sobreviver. Isso é o que ele não disse, né? E já já acontece uma das duas coisas: ou vocês morrem no deserto, ou vocês voltam para pedir socorro. Você está entendendo? Olha a estratégia. Tá, vocês querem ir e querem ir longe? Pode ir longe. Tá, vocês querem ir, querem levar as mulheres e as crianças? Tá, pode levar as mulheres e as crianças. Seguinte, só não leve as ovelhas e os bois. Não leve os bens de vocês. Vão, mas vão pobre. Vão, mas vão miserável. Porque se vocês continuarem miseráveis, vocês vão continuar na minha mão. Isso ele não disse, mas essa era a intenção dele. Meus irmãos, quantas pessoas, eu não sei de onde tira essa ideia, mas às vezes imagina assim: olha, eu estou devendo, não tenho como pagar minhas dívidas, está faltando o que comer, eu não consigo realizar nenhum sonho financeiro que eu tenho, mas a minha mulher está do meu lado. Ah, mas os meus filhos estão comigo. Deixa eu ser chato. Essa mulher vai estar com você, eu não sei até quando. Porque se você vive dando cabeçada e não consegue prosperar, chega um momento que as pessoas cansam. Tem gente que pula do barco antes do barco afundar de vez. Esses filhos que estão do teu lado, amanhã eles podem adoecer e você não tem condição de pagar um remédio para eles. Escute, você precisa de uma condição financeira, escute bem o que eu vou te dizer, digna. Você não precisa, ninguém precisa ser milionário, irmãos. Ninguém precisa ser bilionário. Os que são, não sabem o que fazer com isso, e muitos deles são tristes. E não vem a gente que não tem os milhões ou os bilhões ficar fazendo piada. Ah, até parece, não é assim. É assim sim. É só você prestar atenção quantos milionários que você conhece que já tirou a vida. É só você prestar atenção.
milionários, ou seja, além de ter muito dinheiro, tinha muita fama, eram poderosos. O lugar onde chegavam, colocavam um tapete para eles. Como é que uma pessoa dessa tira a vida, se o dinheiro trouxesse toda essa alegria e felicidade que muitos imaginam que traz? Por que essas pessoas tirariam a vida? Ah, mas isso é um caso ou outro. São muitos. Não é um caso ou outro, são muitos. Vocês sabem disso. Pessoas famosas tiram a vida. Então, a questão não é que o dinheiro, ele é fazedor de felicidade, mas ele faz parte da manutenção da nossa vida. É a dignidade, é você trabalhar e ter justamente a paga do seu trabalho, do teu suor, do que você fez, do que você criou, do que você, com a habilidade que Deus lhe deu, com o talento que Deus lhe deu, você conseguiu realizar, e agora você é pago por isso. Isso é digno, isso é justo. Você está fazendo alguém também fazer dinheiro, porque você está trabalhando para alguém, você está produzindo, aquela pessoa está crescendo, porque você está trabalhando. É justo que você receba, é digno. E tem gente que tem uma relação tão ruim com as finanças, que ele começa a pensar mais ou menos nessa proposta de Faraó. Olha, o importante é que nós estamos juntos aqui, viu? Está aqui o marido, está aqui a esposa, está aqui os filhos, tudo morrendo de fome, não sabe até quando vão estar sobrevivendo, não tem mais nada para comer, mas nós estamos juntos, vamos morrer junto. Pastor, você está valorizando então o dinheiro? Estou, lógico que eu estou. Você precisa desse dinheiro para botar essa criança numa escola boa, você precisa desse dinheiro para poder se vestir, para poder vir para a igreja, você precisa desse dinheiro para cooperar com a sua igreja, você precisa desse dinheiro para você ter o que comer, e direito a comer coisas boas, por que não? Realizações com a sua família. Ou vai dizer que você não tem sonho desse tipo? Fazer uma viagem com a sua família toda para um lugar bem bonito, passar dias maravilhosos com a sua família. Você acha que você tem ou não tem direito de uma coisa dessa? Então queira a prosperidade, de maneira justa, honesta. Queira a prosperidade, sabe por quê? Porque ela vai fazer parte da plenitude. Então você está bem nessa área, está bem nessa área, está bem nessa área, e está bem também na área financeira, por que não? É justo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19, é promessa de Deus. Agora, olha só, como era fácil de trabalhar na mente daquele povo. São escravos. Para que escravo quer ovelha, rapaz? Para que escravo quer boi, rapaz? Bora, se dê por satisfeito de eu estar deixando vocês irem embora. Vão, homens, mulheres, crianças, pode ir. Seus velhos, leva todo mundo com vocês. Só não leve riqueza. Por quê? Porque eu morrer de fome. Não aceite isso na sua vida. No nome de Jesus, tenha sonho e desejo de sobra, de fartura, de prosperidade, para você ajudar outros que ainda não têm o que você tem, e que um dia possa ter também. Amém, irmãos? Por isso ele não aceitou. E sabe o principal motivo dele não ter aceitado? Qual era a promessa de Deus? Ah, porque eu vou libertar vocês, e vocês vão sair daqui, e vocês vão embora sem ovelha, sem boi. Foi essa a promessa? Vocês vão só com a roupa do corpo. Foi essa a promessa? Não. Qual foi a promessa de Deus? Despojos. Vocês vão sair daqui com riqueza. Vocês vão sair daqui levando riqueza, levando prata, levando ouro, levando roupas, levando utensílios com vocês. Vocês vão sair daqui assim, prósperos. Não aceite nada a menos do que Deus lhe prometeu. Nada menos. Nada menos do que Deus lhe prometeu. Não negocie. Não diminua o teu sonho. Mude a estratégia, mas não mude o teu sonho. Agora vem uma coisa que eu acho linda demais. Diante disso, a resposta de Moisés. Êxodo capítulo 10, versículos 25 e 26. É lindo, é lindo. Essa tem que ser a nossa resposta. Mas Moisés
contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Você consegue entender o que ele está dizendo aqui? Além da gente não deixar os nossos bois e ovelhas, nós nem vamos usar os nossos bois e ovelhas para o sacrifício. O sacrifício para Deus quem vai dar é o Senhor. Não é isso que ele está dizendo aqui? Olha agora, gente: nem um casco de animal será deixado. Eu gosto da tradução que diz assim, ó: nenhuma unha vai ficar para trás. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Olha o que ele diz. O quê? Quer dizer que é para a gente deixar as ovelhas e os bois? Nós não vamos deixar nada, seu faraó. Além da gente não deixar, o Senhor é que vai dar um animal para a gente sacrificar ao nosso Deus. Não vamos nem tirar do nosso para fazer sacrifício. É o Senhor que vai dar. Ah, quer saber, faraó? Nós não vamos deixar nenhuma unha para trás. Não vai ficar nada. Tudo que é nosso, nós vamos levar. Essa ousadia de fé, meu irmão, aquele que tem convicção de quem é o Deus que está servindo, não aceita abrir mão dos seus sonhos, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Guarda isso em nome de Jesus. Não abra mão. Agora vem o final. Êxodo capítulo 12. Deus manda a última praga, o golpe de misericórdia. Capítulo 12, versículos 31 ao 36. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país. Ei, gente, você está percebendo a virada aqui? Antes não era para sair, antes eles estavam proibidos, agora estavam sendo o quê? Pressionados em sair. Eles pediam que eles se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu, olha aqui, uma das promessas: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Gente, diga graças a Deus. Assim eles despojaram os egípcios. Não era essa a promessa? Despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Conta-se aproximadamente 2 milhões, gente, 2 milhões de pessoas saindo do Egito, indo para a terra prometida, levando prata, levando ouro, levando seus animais, levando riquezas, porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu sobre o seu povo. Em nome de Jesus. Eu sei que as coisas que vão acontecendo à sua volta, elas vêm especificamente para tentar parar você. Elas vêm especificamente para tentar desanimar você. Tem gente que às vezes esquece que quem está pregando a palavra de Deus é ser humano como cada um de vocês.
Então acontece comigo. Tem gente que pensa, ele está falando isso que não sabe. Lógico que eu sei, acontece comigo. Quantas vezes na minha vida eu estou esperando uma coisa que eu tenho convicção que foi Deus que colocou no meu coração, e na hora que a coisa começa a se desenvolver, ao invés de se desenvolver do jeito que a gente esperava, é o contrário. E isso acontece para fazer você parar. É tudo que o diabo quer que você faça. Quando você orar pela mudança do teu casamento, você pode enxergar uma piora. Ao invés de melhorar, você vai falar, rapaz, eu estou orando. Quantas pessoas já falaram comigo, pastor, eu comecei a orar, eu me sinto bem, sabe? Deus está tratando com o meu coração e tal. Mas ao invés das coisas melhorarem, começaram a piorar. Dá vontade, tem hora que eu não falo para não assustar a pessoa, mas dá vontade de falar assim, opa, que legal, amém, glória a Deus, que bom. Bom sinal. Porque é assim mesmo. Esse é o sinal. Quando as coisas parecem que não tem mais jeito. Essa é a história, inclusive, de Jesus, o próprio Jesus. Porque Ele é o Salvador, e Ele veio mudar tudo, Ele veio mudar a história, Ele veio mudar a história. Mas eu fiquei sabendo que prenderam Ele. Mas prenderam Ele, mas Ele vai se soltar, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Filho do Altíssimo. Mas eu fiquei sabendo que agora estão batendo nele. Não, mas Ele vai reagir a qualquer momento. Mas eu fiquei sabendo que agora colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Não, você vai ver, Ele vai fazer alguma coisa. Eu fiquei sabendo também que esbofetearam Ele. Mas você vai ver uma coisa, e nada. Tudo parecendo o contrário. Não, porque você vai ver, Ele é aquele que veio para salvar. Eu fiquei sabendo que Ele já está crucificado. Não, mas eu fiquei sabendo inclusive que Ele acabou de morrer. Talvez essa conversa tenha sido a conversa de Tomé. O quê? Morreu? Foi, morreu. É interessante quando a Bíblia diz que Tomé sumiu, gente. A Bíblia não diz para onde ele foi, mas ele desapareceu. Ele sumiu. E todo mundo critica Tomé. É fácil de entender Tomé. É fácil. Acontece comigo e com você também. Você está pensando que a coisa vai acontecer de um jeito, acontece de outro. Ele desanimou. Você está pensando que a coisa vai melhorar e piora? Você está pensando que agora vai dar tudo certo e começa a dar tudo errado? Ele desapareceu. Não critique mais Tomé. Entenda Tomé. Porque talvez você tenha passado pela mesma coisa. Aí quando ele aparece, você perdeu, rapaz, Jesus ressuscitou. Eu falei, não acredito não. Para eu acreditar, só se eu tocasse nas feridas dele, só se eu tocasse nas mãos dele, nos pés dele, aí eu ia acreditar. Mas não acredito não. É isso que acontece com muito crente. Quando dá tudo o contrário do que ele estava esperando, ele deixa de acreditar. Por isso que Jesus disse assim, você está crendo agora, Tomé? Porque você tocou aqui. Você está crendo agora que você está me vendo. Felizes os que não me viram e creram. Você está entendendo isso? Feliz aquele que não está me vendo no meio de um problema. Parece que Jesus sumiu, né? Ficou só o problema e Jesus não está ali, né? Aí ele diz, feliz aqueles que não me viram no meio do problema, achou que estava sozinho, achou que eu não tinha mais nenhuma ingerência naquela situação, e mesmo assim conseguiram crer. Felizes são esses, os que não me viram e creram. Portanto, meu irmão, não diminua os teus sonhos, porque as coisas esse ano não aconteceram como você esperava. Um ano novo está se despontando, e as suas bênçãos vêm com tudo. Porções dobradas sobre a sua vida. No nome de Jesus, não diminua os teus sonhos. Se os teus sonhos tiverem que ter alguma mudança, que seja para se tornarem maiores do que foram até agora, no nome de Jesus.